Aborto. Hoje a gente vai falar de aborto. E vai ser bem difícil fazer isso num programa de humor. Por quê? Porque fazer piada de aborto é igual a fazer queijo de leite humano. Dá pra fazer, mas é melhor não. Especialmente se vier de um homem. Mas a gente vai fazer isso. Não o queijo, só a parte de fazer piada. Por que a gente precisa falar sobre aborto? Por quê? Porque 1 milhão de mulheres abortam todos os anos. Só no Brasil. Isso é gente demais para ignorar, não é? A novidade agora é que o STF vai votar pela primeira vez uma ação direta de inconstitucionalidade que pode legalizar o aborto até 12 semanas de gravidez. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que mulheres brasileiras poderão interromper uma gravidez indesejada, assim como as norueguesas, americanas, uruguaias, japonesas, francesas, australianas, canadenses e sul-africanas. Hoje, em termos de legislação sobre aborto, a gente está mais próximo do Sudão, Papua Nova Guiné e Arábia Saudita. Sim, Arábia Saudita, aquele país onde as mulheres são proibidas de dirigir e onde violência doméstica só passou a ser crime em 2013. Mas por que a Noruega permite o aborto? Porque eles acham que já tem bebê nórdico demais. Porque a gente não suporta esse cheiro de talco na rua. Essas Peppa Pig, Dora Aventureira, pra cima e pra baixo. Não. A Noruega, o que ela faz? Ela entende que a decisão de ter um filho é da mulher. E quem vai gerar, parir, amamentar e dizer que seu filho é talentoso, ainda que ele seja o cigano Igor, é a mulher, tá? Logo, não tem Bolsa Família ou kit Johnson & Johnson que possa transferir essa decisão para o governo. Principalmente se esse governo não tem a menor ideia do que é ser mãe. Como é o caso dos homens que dão pitaco sobre o assunto no Congresso. Como, por exemplo, Bolsonaro comentando o caso de uma mulher que morreu numa clínica de aborto clandestina. A sociedade comeu aquela mulher? Não fique culpando a sociedade. A sociedade é maravilhosa. Mas você... Não culpando ninguém. É culpa dela, pô. Ela que procurou fazer aquilo. Ela que procurou primeiro fazer um sexo sem responsabilidade e, segundo plano, procurou a clínica de aborto. A sociedade não comeu essa mulher, ele diz. Não, a sociedade não engravidou essa mulher. A sociedade só permitiu que o aborto seguisse sendo ilegal, forçando essa mulher a usar uma clínica clandestina onde ela morreu por causa da proibição que você defende. Mas, voltando ao assunto, cerca de 80% dos brasileiros são contra o aborto. E essas pessoas, em geral, têm essa posição porque acreditam, genuinamente, que fazer um aborto é errado, ou é pecado, ou é algo a ser desestimulado. Não dá para ignorar esse número. Mas isso não quer dizer que essas pessoas tenham que ser contra a legalização do aborto. Pelo contrário, sabe o que a gente pode fazer se quiser realmente reduzir o número de abortos? É uma ideia muito louca, tá, gente? Mas é legalizar. É isso mesmo que você ouviu. Esse assunto tão polêmico que é a legalização do aborto é, na verdade, menos polêmico do que debater se aquele vestido era azul ou dourado. Vocês lembram disso? Nossa saudade de 2015. Era isso que dividia o país. A gente era feliz e não sabia. E por que essa polêmica é falsa? Porque se você fizer parte dos 80% dos brasileiros que são contra o aborto, a melhor coisa que você pode fazer é exigir a legalização. A Organização Mundial da Saúde fez um estudo que comprova que nos países onde o aborto é legalizado, as taxas de aborto são menores que nos países em que ele é proibido. Parece que a gente tem muito a aprender com o resto do mundo em relação ao aborto, assim como em relação ao Ivan Lins, que o mundo inteiro sabe que é um gênio e o Brasil ainda criminaliza. Com vocês, o pianista Michael Kuhlmann, na Alemanha, tocando Ivan Lins. Sim, de fato, fica muito melhor quando não tem a voz dele dizendo que quer a sua risada mais gostosa. Esse seu jeito de amar, que tal, então, a gente aprender com o mundo? Vamos pensar, por exemplo, no Uruguai, para não parecer que a gente tem uma obsessão com a Noruega só porque eles são altos e loiros. Lá, a interrupção de gravidez até o 3º mês de gestação não é crime. E qualquer mulher que procure uma clínica de aborto vai conversar com uma equipe formada por médicos, psicólogos e assistentes sociais.
Antes do aborto, a mulher também tem que cumprir 5 dias de reflexão. La realidad muestra que cuando se da esa reflexión, muchas veces las mujeres desisten. De hecho, la experiencia que venimos cosechando en el Uruguay con la aplicación de esta ley es que 1/5 parte de las mujeres que consultan para practicarse un aborto terminan desistiendo. Sim, a edição dá a entender que as mulheres usam esses 5 dias para andar de skate. Mas não. Elas pensam em todas as mudanças que ter um filho vai trazer e elas escolhem o que fazer. E pode ser, inclusive, andar de skate. Mas 20% das mulheres, nesse período do skate, desistem de fazer o aborto durante esse período de 5 dias de reflexão obrigatória. Sim, 20%. Mas apesar da polêmica da legalização ser falsa, ela continua persistindo. Por quê? Porque tem gente que ganha visibilidade e palanque falando qualquer absurdo sobre o tema. Quero aqui, senhor presidente, nesse momento, fazer um apelo aos institutos de proteção de animais, ao projeto Tamar, que cuida de tartarugas, que tem sede em Salvador. Queria fazer um apelo, inclusive, ao Greenpeace, para que coloquem o animal racional, Homo sapiens, na sua lista de preservação. Feliciano, o Greenpeace não protege o Homo sapiens. Sabe por quê? Porque ele não existe. E também porque o Homo sapiens não está em extinção. A gente está bem. Inclusive, quando Deus falou multiplicai-vos, nunca mencionou exponencialmente. Porque 7 bilhões de pessoas é gente pra caralho. E os cientistas concordam que tem alguns bilhões de pessoas sobrando no planeta. Será que, aliás, eles não estão falando de você, Feliciano? Fica a dica. Aliás, Feliciano, lembrando, é aquele que é contra o direito ao aborto, inclusive em caso de estupro. E que parece não entender exatamente o que estupro significa, como ele deixou bem claro nesse tweet. A lei brasileira já contempla o aborto em caso de estupro. Eu não concordo, mas é lei. E agora ampliam para sexo sem consentimento. Feliciano, sabe qual é a definição de estupro? É sexo sem consentimento. É tipo chamar homicídio de encerramento involuntário da vida pela ação de terceiros. Não deixa de ser um crime. E essa figura de linguagem é chamada de eufemismo, que não tem nada a ver com feminismo, antes que o Feliciano se confunda e me chame de eufenazi. Eu entendo que consentimento seja um conceito confuso pro Feliciano. Afinal, é difícil para mim imaginar alguém consentindo alguma coisa com o Feliciano. A sociedade não comeria esse homem, diz Bolsonaro. Por sorte, a maioria dos brasileiros discorda do Feliciano e é favorável, sim, ao aborto em casos de estupro. Mas não é só porque tem gente que gosta de aparecer confundindo o debate que a proibição do aborto persiste. Existe também, em muitos casos, um desejo que não tem nada a ver com a preservação da vida. O desejo de punir a mulher por dispor de sua sexualidade. Vamos ouvir a opinião de um sujeito que, infelizmente, vem a ser o presidente da maior economia do mundo. Do you believe in punishment for abortion? Yes or no, as a principle? The answer is that there has to be some form of punishment. For the woman? Yeah, there has to be some form. What about the guy that gets her pregnant? Is he responsible under the law for these abortions? Or is he not responsible for an abortion decision? It hasn't. Different feelings, different people. Yeah. I would say no. Vocês também levam um susto toda vez que vocês lembram que esse cara é presidente dos Estados Unidos? Eu não consigo me conformar com isso, nem com o Evaristo ter saído da Globo. Desculpa, tá entalado aqui. Sim, o Trump afirma que mulheres que interrompem uma gravidez devem ser punidas e homens não. Isso num país em que o aborto é permitido. Imagina como está o nível do discurso no Brasil, onde o aborto ainda é ilegal. Pois quando o senhor ministro Luiz Roberto Barroso fala em igualdade de direitos de gênero, não podemos esquecer que, em tese, o pai também teria o direito de decidir o nascimento de um bebê que leva a sua semente. Igualdade de gênero é dar direito do pai decidir pela vida do bebê que leva a sua semente. Sabe qual é o problema, deputado? É que muitas vezes mulheres dizem não ter um filho e é justamente que o pai não existe. 20 milhões de mães no Brasil criam os filhos sozinhas. E mais de 5 milhões de crianças brasileiras não têm nem o nome do pai na certidão de nascimento. E quem não quer ter um filho vai fazer o que pode para interromper uma gravidez. Mesmo que o Greenpeace tente intervir, professor. Greenpeace pode chegar, não tem o que fazer. Tem aborto em garagem, agulha de tricô, cabide, toda sorte de horrores.
A grande maioria das mulheres que passam por procedimentos insalubres são pobres. Elas não podem pagar por clínicas clandestinas seguras. O problema é ainda mais grave para mulheres negras. Elas passam por abortos ilegais 2 vezes mais que mulheres brancas. E sabe como termina grande parte dos abortos ilegais? Muito mal. São 4 mulheres que morrem por dia em consequência de um aborto que deu errado. 4 mulheres morrem por dia no Brasil. E os defensores da criminalização ainda se dizem pró-vida. Pró-vida de quem? Eles são tão pró-vida quanto os caras do Armas pela Vida. Tá? Armas pela Vida, que existe esse movimento. É tipo Temer pela democracia. O aborto clandestino é um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil. Certamente bem maior do que esse. Nos últimos 4 anos, milhões de homens buscaram ajuda e melhoraram a sua vida sexual. Mais de 100 vezes esse estádio cheio. Fale com seu médico. Eu falaria. Eu falaria. Como se o Pelé nunca tivesse broxado. Não, quem broxou foi o Edson, entende? Não foi o Pelé. Falando em remédios, um estudo do Ministério da Saúde mostra que metade das mulheres que estão arriscando a vida em abortos ilegais usavam algum método anticoncepcional quando engravidaram. Sabe o que isso quer dizer? Que métodos anticoncepcionais falham. Lembrem que até a defesa da Alemanha levou um gol do Brasil. A mesma pesquisa mostra que 70% dessas mulheres estavam em uma relação estável. Tá claro que, culturalmente, quem é responsável pela contracepção é a mulher. Mais ou menos como os homens são responsáveis por abrir potes e... só, na verdade. Meio injusto. Na verdade, só não. Também descobrir que barulho é aquele lá embaixo. Né? É vento. É sempre vento. É vento. Não tem que... É bem injusto, na verdade. A venda da pílula anticoncepcional masculina foi adiada, pois apresentava efeitos colaterais. Graves, Gregório? Não, basicamente, os meios da pílula anticoncepcional feminina. São graves, se for pensar. Variação de humor. Variação de humor, ai, Deus me livre, eu não, o homem. Me parece uma desculpa bem merda, porque pra não ficar careca, a gente enche o cu de finasterida. Mesmo que cresça pelo na testa, a gente fique broxa, foda... O Pelé entende o que eu tô querendo dizer, não é, filho? Mas quando se trata do homem, é meu corpo, minhas regras, né? Por exemplo, o Bolsonaro pode muito bem usar o corpo dele para fazer o que quiser, inclusive isso daí. Abaixa, cima! Abaixa, cima! Abaixa, cima! 3! Abaixa, cima! 4! Abaixa, cima! 5! Abaixa, cima! 6! Abaixa, cima! 7! Abaixa, cima! 8! Abaixa, cima! 9! Abaixa, cima! 10! Vai, bate o cabelo, Joelma! Vai! Eu queria muito que alguém fizesse um mexe, botasse a trilha... A Lua me traiu com esse vídeo. Olha o pessoal lá. Lua me... Cavalo manco. É seu direito, tá? Bater cabelo, Joelma. É seu direito. A gente pode rir do Bolsonaro, a gente pode achar esse vídeo ridículo, mas a gente não pode proibir ele de fazer flexão de pescocinho. Não pode. Agora, vamos supor que mesmo diante desses números todos, mesmo sabendo que a legalização ajuda a reduzir o número de abortos e que mulheres estão morrendo aos montes em procedimentos insalubres, você siga achando que aborto no início da gestação tem que ser crime. Será que você pensou realmente o que isso significa do ponto de vista judicial? Que se a gente fosse punir, de fato, cada uma dessas criminosas, o Brasil deveria encarcerar 1 em cada 5 mulheres de mais de 40 anos de idade? Que isso seria como mandar para a cadeia 8% da nossa população, mais de 15 milhões de mulheres. Isso é mais do que a população prisional do mundo inteiro. E mais, você já pensou nas implicações econômicas da proibição? 70% das adolescentes brasileiras que engravidam largam a escola. 99% das que viram youtubers também, mas isso não veio ao caso. Pesquisas mostram que meninas que são mães na adolescência têm 3 vezes mais chances de cair na pobreza. Segundo um princípio básico da economia, aspas, sustentar uma criança sem emprego nem diploma é foda pra caralho, fecha aspas. E aí quem vai cuidar dessa criança?
O governo não é exatamente o parceiro ideal para essa tarefa. O governo é um pai relapso que não troca fralda, não bota pra rotar e ainda gasta todo o seu dinheiro comprando deputado. Chega em casa 3 da manhã, fica chegando em casa 3 da manhã com bafo de deputado. Aqui, cheiro de deputado a madrugada inteira. Segundo dados do observatório do PNE, até 2013, menos de 30% das crianças frequentavam creches. Apesar de ser um direito garantido por lei, muitas mulheres precisam recorrer à justiça para conseguir uma vaga em creche. Se a mãe não tem suporte, as opções são levar o filho para o trabalho ou ficar em casa com a criança. Porque bebês têm grandes dificuldades de cuidar da própria vida. Ao contrário do que é mostrado no filme Poderoso Chefinho. E eu tenho muito medo dessa moda de criar versão infantil de filme adulto. Tá? Lista de Schindlinho. Não pode, gente. Tropinha de Elite, o inimiguinho agora é outro. Não. O 7º selinho. Não, vamos parar por aí. Em números, o Brasil deixa de ganhar 7 bilhões por ano devido à gravidez precoce de adolescentes. Parece incrível que, com tantos dados provando que a legalização ajuda a reduzir o número de abortos, protege a vida das mulheres e, de quebra, ainda ajuda a economia, o aborto ainda seja ilegal no Brasil. Mas, na verdade, é compreensível. A lei que criminaliza o aborto foi feita antes da gente ter acesso a essa informação. A legislação que criminaliza o aborto é de 1940. As mulheres tinham acabado de ter direito a votar, estavam começando a trabalhar e a Carmen Miranda era a nossa Anitta. Ah, mas eu sou católica. E a igreja, Bottini? E a igreja católica? O que ela pensa disso, Bottini? A igreja, dona de casa, só proibiu o aborto no século XIX porque queria o apoio de Napoleão III, que precisava de mais mão de obra para os seus planos de industrialização da França. Sim, Napoleão Sobrinho era pro-life before it was cool. Antes disso, no século XIX, a igreja não tinha uma posição clara sobre o assunto. Santo Agostinho, por exemplo, dizia que o aborto não era pecado nas primeiras semanas. E ele era um santo, gente. Isso é o santo não era o nome dele, era santo mesmo, santo. E ele achava, isso não vai discordar de um santo, caso seja católica, né? Mas, voltando ao Brasil, só em 2012, depois de 6 décadas, a lei brasileira foi reformulada e passou a incluir os fetos anencéfalos entre os casos permitidos. E agora, em 2017, o Supremo vai se pronunciar de novo, dessa vez sobre a possibilidade de legalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gestação. Ah, mas por que 12 semanas? Você pode estar se perguntando. Seria uma homenagem ao macaco 12? Não. 12 semanas é porque o aborto nesse prazo é mais seguro para a gestante e muitas vezes pode ser feito sem intervenção, só com remédio. Nesse momento também o embrião está muito, mas muito longe de poder sentir dor. Isso só acontece a partir de 24 semanas. Ou seja, é urgente, racional e necessário que o STF tenha coragem de legalizar a interrupção de gravidez. É o caminho para estabelecer uma política consciente de acompanhamento das gestantes e a única forma de salvar a vida de milhares de mulheres vítimas de abortos ilegais. A boa notícia é que existe uma chance real do STF fazer a coisa certa. 3 ministros já se manifestaram a favor da descriminalização. Mas o STF é suscetível a, aspas, evolução da moral da sociedade, fecha aspas. O que, em termos jurídicos, quer dizer ter medo de apanhar na saída da escola. A má notícia é que, enquanto isso, no Congresso, 2 projetos podem piorar os direitos reprodutivos e a segurança das mulheres. No Senado, a PEC 29, já aprovada pela CCJ, propõe que toda a vida seja inviolável desde o momento em que o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, o que, na prática, significa que a mulher poderia perder o direito de interromper a gravidez em qualquer caso, até em caso de risco à própria vida e até em caso de estupro. E na Câmara dos Deputados, o Estatuto do Nascituro ganha força. O projeto quer transformar todo embrião em sujeito de direitos no Brasil. E esse projeto, que andava meio parado no plenário, virou agora uma moeda de troca para a bancada evangélica derrubar a denúncia de Michel Temer. O curioso é que muitos desses caras não podem nem ouvir a expressão direitos humanos e passam a vida defendendo direitos zigóticos. Enfim, estamos vivendo um processo histórico. O Congresso pode deixar a nossa legislação muito pior. Ou o STF pode deixar a nossa legislação muito melhor. As decisões podem ser tomadas a qualquer momento. Mas não vamos ser pegos de surpresa. A equipe Greg News vai ficar de olho e te alertar assim que uma dessas decisões começar a andar.
Juntos, vamos mostrar ao STF e ao Congresso que a tal evolução moral da sociedade aconteceu. É só você se inscrever em www.evoluimos.com.br. Sim, a gente comprou esse domínio. Quanto mais... E ninguém tinha comprado, estava livre, o que é prova que a gente está evoluindo muito pouco. .com.br, pelo menos. Quanto mais gente inscrita, mais chance da gente fazer pressão no Congresso ou no STF na hora certa para eles tomarem a decisão certa. E para quem ainda está em dúvida, lembra que o fato de você ser a favor do direito à interrupção da gravidez não significa que você seja contra ter filhos. Significa que você não quer obrigar ninguém a ter filhos. Ah, mas vocês artistas não gostam de família, só querem saber de maconha e de sarau erótico, né? Então, eu vou ter que falar um pouquinho de mim. Então, é rapidinho, juro. Não tem nada que eu queira mais no mundo, a minha vida toda, do que ter filhos. Inclusive, eu esperei a vida toda por esse momento. E eu sou agora a pessoa mais feliz do mundo porque eu vou ser pai de uma menina. E... E me apavora a ideia de que ela vai nascer num país em que ela não tem direito sobre o próprio corpo. Se a gente escolheu falar de aborto, é porque a minha filha, a sua filha, merecem ter os mesmos direitos e a segurança que as mulheres da Noruega, da Austrália e do Uruguai. Para que elas possam escolher ter filhos ou não, enquanto andam de skate. Muito obrigado. Entre no site agora. Esse foi mais um Greg News. Obrigado, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Obrigado. Toda sexta-feira, às 10 horas da noite, na HBO.